Apóstolo Paulo, quem foi esse homem? Um judeu com cidadania romana? Como isso é possível? É isso que veremos no vídeo de hoje. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I... Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem foi o apóstolo Paulo? Foi uma das pessoas mais controversas de toda a Bíblia, com certeza. Ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos, mas também foi um dos maiores plantadores de igreja. Então, esse homem tem um belo exemplo de vida. E um tema que nós queremos focar é como uma pessoa transformada por Jesus deve caminhar. Paulo, ele nasceu em Tarso, por isso ele conseguiu a cidadania romana. E como podemos ver em Filipenses 3, do 5 ao 6, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que na lei irrepreensível. No seu nascimento, muitos podem falar que quando ele nasceu, ele já foi direto para Jerusalém, ou quando ele pegou mais idade, então ele foi para Jerusalém. Mas, de uma maneira ou de outra, uma coisa é certa, ele foi para Jerusalém para estudar, mas não com qualquer um. Ele foi estudar aos pés do rabino Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel. Então Paulo, ele não era qualquer um, Paulo era um homem culto. Ainda mais por ter nascido em Tarso, ele tinha muitas bases de sabedoria, muitas bases de conhecimento. Então Paulo não era somente um homem culto na sabedoria divina, também no conhecimento humano ele também era um homem culto. Então, após um certo tempo, ele foi para Jerusalém. E a sua vida acadêmica foi muito boa, tanto que ele superava até os demais, como nós podemos ver em Gálatas 1,14. E na minha nação, excedi em judaísmo, e há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo não era um aluno meia boca. Paulo era alguém que se dedicava. Mas, depois dessa introdução, como que Paulo aparece na história? Paulo, ele aparece a primeira vez na Bíblia quando Estevão é martirizado. E ele consentia na morte dos cristãos, e principalmente de Estevão, como podemos ver em Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Estevão era alguém muito querido, e Paulo, ele admite, ele consentiu na morte de Estevão. Mas, quando realmente tudo começou, no martírio de Estevão, Paulo, enfurecido pelos cristãos, enfurecido contra os cristãos, ele começou a persegui-los, de maneira tal que podemos ver em Atos 26, do 9 ao 11, a maneira que ele perseguia. Bem eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava meu voto contra eles, e, castigando-os muitas vezes nas sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Então Paulo, ele era alguém extremamente religioso, mas o que ele fazia, ele tinha como certo. Não que ele era uma pessoa completamente ruim, sem motivo nenhum para matar cristãos. Motivos entre aspas. Mas ele realmente era alguém muito zeloso pela palavra. Embora ele não entendesse, como a maioria dos fariseus não entendiam. Os fariseus eram cegos. E também podemos ver em Atos 9, do 1 ao 2, foi um pouco antes da sua conversão. E Saulo
respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O interessante é que, no versículo 1, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, isso na linguagem que foi escrita, simbolizava a mesma coisa que um animal selvagem. Então Paulo perseguia os cristãos assim como um animal selvagem perseguia sua presa. Mas esse animal selvagem, essa fera indomável, vai ser tomada. Como estávamos dizendo aqui, ele conseguiu as cartas para prender os cristãos de Damasco. E por que Damasco? Damasco era uma região muito influente. E essa questão de regiões influentes, Paulo vai usar muito ainda, mas isso vai ficar mais para o final. Então Paulo foi para Damasco para prender os cristãos, mas no caminho aconteceu uma coisa muito surpreendente. O Senhor Jesus aparece para Paulo, como podemos ver em Atos 9, a partir do verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Os arguilhões era uma ferramenta usada para amansar touro bravo. Então, Saulo, além de ser descrito como uma fera, porque ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele era considerado também um touro bravo. Mas que finalmente, esse touro bravo foi amansado, vendo a glória de Jesus, caindo no chão. Mas ele não começou o ministério dele logo assim. Ele ficou cego e foi levado para a casa de um homem chamado Judas. E lá ele não comeu nem bebeu por 3 dias e ficou em constante oração. Até que Deus chama um discípulo seu para ir até a casa de Judas, para orar por Paulo. E esse discípulo se chama Ananias. Mas ele cogitou um pouco porque ele sabia das intenções de Paulo, que Paulo tinha permissão para prender os cristãos. Mas Deus falou: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios. Como podemos ver no verso 15 de Atos 9. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E ele mostrarei quanto deve parecer pelo meu nome. Então, Ananias foi, colocou a mão sobre Paulo. Paulo foi restituído da visão e foi cheio do Espírito Santo. E aqui nós completamos o capítulo da vida de Paulo, até Jesus chegar em sua vida, que agora é onde tudo mudará. I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I